E vamos lá. Bom, iniciando aqui mais um dia dos nossos estudos, nós vamos para o estudo do nosso livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, entrando agora nas instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas é o primeiro item que nós vamos estudar, e nós temos aqui duas mensagens importantes para as nossas reflexões. Lembrando sempre que Kardec elaborou a estrutura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, apresentando em cada capítulo uma seção com as instruções dos Espíritos, já que os demais textos é ele que traz dissertações para ajudar no nosso entendimento, né? Claro, com a colaboração dos Espíritos, seja através da inspiração, seja através de mensagens mesmo que o levavam, né, a essas considerações. Então, após ele mesmo apresentar suas ideias sobre as passagens do Evangelho, os Espíritos então, com mensagens que naturalmente não foram publicadas, muitas delas exclusivamente para cada capítulo, eram mensagens que vinham no decorrer das reuniões mediúnicas, e ele então, dentro da sua meticulosa organização, ele então guardava as mensagens e ia utilizando de acordo com a oportunidade, né, aquelas que eram mais pertinentes a esse ou aquele assunto. Então nós tivemos aqui, nesse capítulo, duas mensagens para os nossos estudos. Bom dia, pessoal. Então aqui, inicialmente, a primeira mensagem, ela foi enviada na cidade, foi recebida na cidade de Bordeaux, em 1862, pelo espírito Simeão. E aí então, trazendo, né, como eu gosto sempre de fazer com vocês, estudarmos um pouquinho da biografia dos espíritos que escrevem para nós aqui no Evangelho, porque do contrário nós pegaríamos um nome, um autor qualquer, leríamos as suas considerações e ficaria por isso mesmo. Mas eu gosto sempre de apresentar essa biografia. A importância dela para nós é exatamente porque ela autentica moralmente o conteúdo que foi apresentado. Ou seja, um espírito, para falar, por exemplo, sobre perdão das ofensas, ele naturalmente deve ter vivido isso na prática, exigindo uma grande demonstração dessa virtude, que é o perdão, para poder depois escrever sobre ela. Assim como caridade, assim como outros temas que nós estamos estudando. Então, é importante para nós não apenas lermos quem foi Simeão. Muitos de nós não conhecemos, já que muitas dessas personalidades ou fazem parte de textos bíblicos, ou fazem parte da história de outras religiões, como no caso, em especial, da doutrina espírita, do catolicismo. Então, como nós não temos afinidade com esses nomes, com essas personalidades, então é importante para nós, para a nossa própria instrução, conhecermos um pouco mais sobre quem nos traz essas instruções. Então, Simeão, aqui para nós, peguei um texto que foi publicado lá na Federação Espírita do Paraná, né, eles fazem um trabalho belíssimo sobre, com biografias de espíritos, né, inclusive com uma obra publicada e também lá no site deles. Então, é a fonte que nós utilizamos. A minha perguntou aqui, né, por isso talvez o livro não teve o título O Evangelho segundo os Espíritos, né? É segundo o Espiritismo, né? O Espiritismo é uma doutrina, né, que tem como base as orientações dos Espíritos. É uma questão mais de semântica mesmo, né? Qual é o nome que ficaria melhor? Lembrando sempre que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve no seu início, antes da sua publicação oficial, era chamado de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí depois então fizeram uma recomendação para que tirasse a palavra imitação, porque era uma palavra que, embora ela fosse bem intencionada, ela era pejorativa, ela tirava o valor. Então se tornou o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o Espiritismo como sendo a filosofia, mas poderia ser o Evangelho segundo os Espíritos, isso não mudaria em nada o seu real sentido. Mas Kardec utilizou o Espiritismo exatamente pela sua doutrina, né? Assim nós deduzimos, né, na nossa análise. Bom dia, pessoal. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais quem foi o espírito Simeão.
Então, um artigo publicado no jornal Mundo Espírita, em 2006. O Apóstolo da Samaria. A obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, o romance que narra a vida do senador romano Públio Lentulus há 2000 anos, nos contempla com informações preciosas acerca de algumas personalidades que tiveram acesso direto ao Mestre de Nazaré. Dentre esses, destaca-se o ancião de nome Simeão, natural de Samaria, beneficiado pelas bênçãos das mãos consoladoras de Jesus. Quando ele por lá transitara, era tio da serva de confiança da esposa do orgulhoso senador, Ana. Coração pleno de gratidão, foi até Cafarnaum para ver o Messias. Desejava ouvi-lo, uma vez mais, banhando-se na sua luz. Do seu olhar profundo e das cãs veneráveis emanavam as doces irradiações da maravilhosa simplicidade do antigo povo hebreu, e a sua palavra, ungida de fé, sabia tocar os corações nas cordas mais sensíveis, quando narrava as ações prodigiosas do Mestre de Nazaré. Sua expressão fisionômica expressava firmeza e doçura, inspirando respeito, e no crepúsculo de um dia claro e quente, às margens do Tiberíades, ele pôde ouvir o sermão das bem-aventuranças. Igualmente foi agraciado, como a multidão que o ouvia atenta, com pão e peixe multiplicado pelas mãos generosas do caminho, verdade e vida. Desejoso de receber um roteiro para a entrada no reino dos céus, tão anunciado, Simeão aproximou-se de Jesus para lhe indagar do procedimento mais adequado para alcançar o objetivo. Inflamado de amor, expressa sua vontade de ser um dos escolhidos para ser imolado em nome da verdade, para ouvir a ternura de Jesus lhe segredar que não tivesse pressa. Em momento oportuno, Simeão haveria de testemunhar de forma sacrificial o seu devotamento. Na oportunidade em que Jesus vai a Jerusalém, para a derradeira Páscoa, apesar da sua idade avançada, o velho patriarca realiza a grande caminhada. Romeiro, desassombrado, junto a outros corações, permanece estacionado nas cercanias do Monte das Oliveiras. Quando se consuma a prisão do amigo, Simeão contempla o martírio que lhe é infligido e, ao perceber inevitável a crucificação, dirige-se à esposa do senador romano para suplicar o seu patrocínio. Quem sabe ele poderá intervir junto ao governador Pôncio Pilatos. Tudo se torna vão e nada mais lhe resta senão acompanhar pelos íngremes caminhos até a colina do Gólgota a luz do mundo, permanecendo ali durante as horas da sua agonia e morte. Cerca de 40 dias após o infame episódio, Simeão recebeu em sua casa a sobrinha Ana, acompanhada de sua senhora Lívia e a filha Flávia. Vinham em busca de abrigo e segurança, fugindo à orquestração da maldade. O ancião erguera em sua propriedade uma grande cruz, pesada e tosca, e colocara uma mesa ampla, em torno da qual reuniam-se criaturas que lhe vinham ouvir a palavra, amiga e confortadora todas as tardes. Viúvo, com os filhos casados, residentes em aldeias distantes, ele vivia só. Sempre inspirado, comentava as passagens da Boa Nova que ouvira pessoalmente, desde que ainda não haviam surgido anotações iniciais para serem compulsadas. Ele tivera o cuidado, no entanto, de escrever tudo o que sabia do Mestre de Nazaré, a fim de melhor recordar naquelas reuniões humildes, 6 dias decorridos da presença das visitantes em sua casa, o ancião passou a ser tomado de preocupação, sabedor que elas ali haviam comparecido em busca de proteção. Singulares impressões lhe enchiam o espírito. Parecia-lhe mesmo que o mundo invisível lhe dirigia apelos carinhosos e indefiníveis. Assim, despertou pela manhã e começou a tomar providências. Algo lhe dizia que precisava proteger aquelas mulheres. Após o almoço, encaminhou-as a uma galeria e à distância de poucos metros da sua residência. O subterrâneo era conhecido somente por ele e pelos filhos ausentes.
aconselhou-as que ali permanecessem até a noitinha. Alimento e água haviam sido trazidos e o ambiente recebia ar puro e fresco do vale. Como poderiam ouvir os rumores da cercania, teriam condições de saber quando e se deveriam deixar o esconderijo. Em verdade, logo mais o ancião recebia os soldados, tendo à frente um homem decidido a encontrar o que considerava suas presas. Simeão foi instado a dizer onde elas se encontravam. Furtando-se a tal, e mantendo-se firme em sua posição, granjeou para si a cólera do infeliz lictor. Amarraram-lhe as mãos, invadiram-lhe a casa e o quintal, encontrando seus pergaminhos e objetos de suas recordações. Tudo foi trazido à sua presença e destruído entre sarcasmos e ironias. Como a coragem do apóstolo não arrefecia, os soldados amarraram pelo tronco e pernas na base de pesado madeiro, despiram-lhe o dorso para os tormentos do açoite. E quando assim se encontrava, ele viu chegarem aqueles que habitualmente o buscavam para as lições e preces da tarde. Todos, indagados pela soldadesca, afirmaram não conhecê-lo, o que lhe fez doer profundamente o coração. Recompôs-se, contudo, recordando que o mestre fora também abandonado na hora extrema. O flagício começou sem que o ancião deixasse escapar o mais ligeiro gemido. Da terceira vez que braniu as tiras de couro, o soldado parou e informou ao líder da escolta que algo o estava perturbando. Uma luz, dizia, no alto madeiro, lhe paralisava os esforços. Cheio de ódio, o chefe tomou os açoites e ele mesmo realizou o suplício. Simeão se contorce em sofrimentos angustiosos. Sente estalar os ossos envelhecidos que se quebravam. Banhado de suor e sangue, murmura preces, apelos a Jesus para que os tormentos não se prolonguem indefinidamente. Então a fronte pende, prenunciando o fim da resistência física. Como ainda assim permanece firme em não informar onde se encontravam as suas protegidas, enterram-lhe a lâmina de uma espada no peito. Ele experimenta a sensação de um instrumento lhe abrindo o peito. Ao mesmo tempo, 2 mãos de neve lhe alisam o cabelo, esbranquecidos aos 70 anos vividos. Ouve cânticos esparsos, percebe aves de luz, voejando numa paisagem paradisíaca. Recorda-se da terra prometida, do reino do Senhor. Terá aportado ali? Rememora a terra, suas últimas preocupações e dores, e uma sensação de cansaço o domina. Uma voz, que ele reconheceria entre milhares de outras, lhe fala brandamente. Simeão, chegado é o tempo do repouso. Descansa agora das mágoas e das dores, porque chegaste ao meu reino, onde desfrutarás eternamente da misericórdia infinita de nosso Pai. Um bálsamo suave adormentou o seu espírito, exausto e amargurado. O velho servo de Jesus fechou então os olhos, placidamente, acariciado por uma entidade angélica que pousou de leve, as mãos translúcidas sobre o seu coração desfalecido. O apóstolo da Samaria tivera seu sacrifício aceito pelo Mestre de Nazaré. Essa mensagem aqui, né, esse texto, ele foi então coletado do livro Há 2000 anos, por Emmanuel, na história de Emmanuel. O Grande Dia do Calvário, também a mesma coisa desse livro. O Apóstolo de Samaria, também a mesma coisa. E o Rapto, também da mesma obra. Então nós vimos aqui quem foi Simeão, né, um espírito de alto valor para a divulgação do Evangelho naquela época, que teve também presença direta com Jesus, e depois de passar por esse martírio, simplesmente por ser um homem de fé, e por ter também protegido aquelas com quem ele tinha se comprometido, veio então a nós, né, através das mensagens psicografadas, falar sobre o perdão das ofensas. E como eu falei para vocês, o conhecimento da biografia de uma personagem, de um espírito que traz para nós um esclarecimento, uma orientação, ele deve ter conhecimento de causa. E mais do que nunca, esse espírito, vivendo então
todo aquele sacrifício, tinha mais motivos do que nós imaginamos para perdoar aqueles que foram seus algozes. Aqueles que chicoteavam, que prendiam, que ironizavam, aqueles que não reconheceram, como o próprio Pedro também fez na época de Jesus, ignorando a presença dele como se não tivesse conhecido. E aí então nós perguntamos, como será que foi a chegada dele no mundo espiritual? Tendo o acolhimento que teve, naturalmente teve merecimento. E para ter esse merecimento, claro, realizou um grande trabalho moral. Então, temos esse espírito, então, esse instrutor falando para nós sobre esse tema, o perdão das ofensas. E aí, a partir de agora, então, a partir desse conhecimento, nós começamos, então, a acrescentar, a agregar um valor moral, conhecendo exatamente os motivos que ele teve para poder falar sobre esse assunto. Quais eram a experiência que ele vivenciou para tratar desse tema, então. Muito bem. Aqui no item 14, na primeira mensagem, o perdão das ofensas, nós temos aqui, então, a seguinte mensagem. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uns dos ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela vos for feita. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que nos torna invulneráveis às agressões. Aos maus tratos e às injúrias serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude. E farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as suas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos, e até mesmo pródigos no vosso amor. Daí porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicam pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. E não haverá nenhum em passar por alto dos erros de vossos irmãos, se esses apenas vos incomodassem de leve. Essa mensagem que nós lemos aqui agora, então, ela nos chama a atenção, primeiro pela importância que nós devemos dar ao perdão, principalmente por aquilo que nós recebemos, depois por aquilo que nós oferecemos. O grande problema que nós temos com a ofensa, porque nós primeiro precisamos entender a natureza desse sentimento que tanto nos afeta. Ela é, essencialmente, uma agressão direta ao nosso orgulho. Quanto mais orgulhosos nós somos, maior é a dificuldade que nós temos de perdoar aquele que nos ofende. Porque o orgulho é aquele sentimento
que faz com que nós nos sintamos importantes, valorizados, principalmente diante dos nossos próprios olhos. Nós nos vemos com grande importância, nós nos vemos com grande consideração por nós mesmos. Desse modo, qualquer pessoa que nos atinja com algum tipo de ofensa, fere inicialmente esse valor que nós nos damos. Daí a grande dificuldade que nós temos de lançar aquele sentimento, oferecer aquele sentimento de perdão para aqueles que são os nossos ofensores. Se nós percebemos, se nós tivéssemos condições de anular em nós esse tipo de sentimento, nós veríamos claramente que qualquer pessoa que dissesse alguma ofensa, fizesse alguma crítica, algum comentário negativo a respeito daquilo que nós fazemos, ou pelo menos negativo da forma como nós entendemos aquilo que ele diz, porque muitas vezes é uma crítica construtiva, só que nós não aceitamos essa crítica. Então, o nosso orgulho faz com que nós nos sintamos diminuídos, porque aquele outro não tem o direito de dizer aquilo. Mas, na verdade, eu me recordo agora da posição do Chico Xavier, durante muito tempo da sua vida, principalmente ali do alto da sua média idade, já não mais naquele seu estado, naquela sua idade mais avançada, mas naquela fase em que ele se encontrava realmente bastante ativo nos trabalhos que ele realizava, não apenas nas psicografias lá em Uberaba, mas nas viagens, nas entrevistas, na sua fase como personalidade pública, vamos dizer assim. Ali era uma fase muito difícil, porque a exposição de uma personalidade, principalmente se tratando de doutrina espírita, principalmente naquela época em que as religiões, principalmente a religião católica e as religiões evangélicas eram presentes e dominantes aqui no Brasil, ele, como personalidade pública, falando de espiritismo, ele era alvo de muitos ataques, assim como também da própria sociedade, que era mais materialista, que não tinha religião nenhuma, mas se dava, né, ao prazer e à satisfação da crítica gratuita. Então ele sofria muitas agressões de comentários. Falavam, por exemplo, da sua sexualidade, falavam da sua instrução, falavam da sua aparência, falavam das suas intenções, daquilo que ele representava. Então ele sofria ataques de toda a ordem, ataques pessoais. Não eram ataques à doutrina. Ele era criticado, porque naturalmente nós temos esse hábito de que atacando a pessoa, nós atacamos a doutrina. E foi uma fase muito difícil, não tenhamos dúvida disso. Para quem leu a sua biografia, aliás é uma recomendação que eu faço, o jornalista Marcel Sotomayor escreveu um belíssimo livro, aliás 2 belíssimos livros, baseados na vida de Chico Xavier e também no trabalho que ele realizava. Um era chamado de As Vidas de Chico Xavier e o outro Por Trás do Véu de Ísis. São 2 livros que eu recomendo para vocês, que é muito interessante no seu conteúdo e muito prazeroso de se ler também, porque o Marcel foi muito feliz, né, na linguagem utilizada, no modo como ele colocou. É um livro que dá prazer de ler. Se fosse falar sobre futebol naquela linguagem, seria um livro tão prazeroso quanto, e o assunto se torna mais interessante. Mas então, aquele trabalho só poderia ser realizado, o trabalho de Chico Xavier, com toda a sua exposição, com todas as dificuldades que ele acabou enfrentando, se ele anulasse o seu próprio valor. Se não anulasse, pelo menos diminuísse o valor que ele dava a si mesmo. Porque uma pessoa que lança um comentário negativo, uma agressão verbal contra alguém, essa agressão só tem efeito se ele se identificar com ela. Então nós vemos isso na nossa história durante muito tempo. As crianças falam da mãe do outro, porque sua mãe é isso. Na verdade, a mãe não é isso. Mas nós nos sentimos ofendidos porque o nosso orgulho faz com que nós nos manifestemos.
O Chico, quando ele recebia comentários daqueles mais diversos, como eu comentei com vocês, só teria sentido se fosse verdade. E mesmo assim, sendo verdade, só teria efeito se ele se deixasse atingir por ela. Então isso mostrava para nós que o ponto principal do trabalho que ele realizava era exatamente o trabalho feito com humildade. Essa humildade, quando nós diminuímos a intensidade do efeito do orgulho na nossa personalidade. Se eu me acho importante demais e alguém diz que eu não sou importante, então naturalmente eu vou me sentir muito ofendido com isso tudo. E dentro dessa ofensa eu vou revidar, eu vou responder à altura. Por isso então a mesma coisa acontece. Coloquei para vocês essa situação do Chico Xavier, que é uma situação bastante intensa, que muitos de nós certamente não suportaríamos. Isso porque o nosso orgulho ainda é muito, muito ativo, muito presente na nossa personalidade, mas em situações simples do cotidiano. Se por acaso nós estamos dirigindo um carro, e aí então no meio do trânsito alguém passa e xinga, pelo fato de nós termos ou ido muito devagar, ou termos feito uma conversão que acabou atrapalhando a condução da outra pessoa, ele vai xingar. Seu barbeiro para cá, vai para lá, não sei o quê, e vai lançar ali as suas ofensas. O único motivo de nós revidarmos é porque o nosso orgulho foi ferido. Porque eu não admito que alguém fale assim de mim, porque eu me considero uma pessoa super importante. Então, quando criança, nós aprendemos a ser assim, a não levar desaforo para casa, a não aceitar ofensas, a não falarmos das pessoas que nós tanto valorizamos. Bom dia, pessoal, beijo, Rô. Então, por isso nós pensamos sempre, toda ofensa nada mais é do que o orgulho ferido. Quanto mais cristalizado o orgulho se encontra na nossa personalidade, maior é a dificuldade, portanto, para perdoarmos aquele que nos ofendeu. Então nós ficamos emburrados, ficamos ressentidos, ficamos magoados, tudo isso por efeito do nosso orgulho. Daí então a preocupação que nós temos que ter, que se por acaso nós nos sentimos ofendidos por algum motivo, nós temos que de imediato fazermos uma revista nos valores que nós cultivamos. E ao identificarmos do porquê de nós nos sentimos daquele jeito, e encontrarmos como foco principal o nosso orgulho, é hora de nós começarmos a pensar de que forma que nós podemos trabalhar para que esse orgulho diminua a sua intensidade e para a humildade que existe dentro de nós, não tenhamos dúvida disso, aumente a sua presença, se torne mais intensa. Porque nós temos todas as virtudes e todos os defeitos. O que vai diferenciar de uma pessoa para outra é a intensidade com que cada um desses elementos se manifestam no nosso dia a dia, na nossa forma de viver, na nossa forma de ver o mundo. Então nós poderíamos dizer assim, que assim como uma impressão digital, assim como o desenho da íris dos nossos olhos, assim como o nosso código genético, os traços da nossa personalidade também são únicos. Nós podemos ter ali personalidades semelhantes, mas jamais idênticas. Só que, diferentemente desses elementos que nos identificam, a nossa personalidade é identificada pela forma como nós vivemos e pelas consequências que nós sofremos devido a essa escolha que nós fizemos. Então, se eu tenho personalidade em que eu tenho as minhas imperfeições mais acentuadas, significa que eu vou ter uma vida com mais sofrimento. Eu vou sofrer por aquilo que eu faço contra mim mesmo e vou sofrer muito mais contra aquilo que os outros fazem contra mim. Se por acaso eu tenho as minhas virtudes mais afloradas, ainda que seja um pouco mais que as minhas imperfeições, significa que eu vou conseguir compreender um pouco melhor as minhas próprias dificuldades e vou também saber lidar com as imperfeições dos demais, das outras pessoas que se encontram à nossa volta. Então o orgulho é a chave de tudo. E naturalmente, como não podemos diferenciar, o próprio egoísmo também. Porque o egoísmo não é apenas eu querer tomar para mim alguma coisa
que poderia ser repartido com outra pessoa. Como o próprio nome diz, e a gente sempre ressalta isso, egoísmo nada mais é do que o culto ao próprio ego. Ou seja, a minha personalidade diz que eu sou mais importante. Então nós vemos ali que o orgulho e o egoísmo, quando se trata de personalidade, eles se confundem. Exatamente porque nós nos autovalorizamos. Mas, importante sempre lembrar que o egoísmo e o orgulho são elementos que são necessários para nós nesse momento da nossa vivência, como foi durante muito tempo, desde a nossa formação. Sem o orgulho, que é um sentimento neutro, mas ele acaba se tornando negativo dependendo da intensidade e da forma como ele se manifesta, o orgulho é aquilo que faz com que eu me valorize. É aquilo que faz com que eu me olhe no espelho e cuide da minha aparência, que eu cuide do meu corpo físico, cuide do meu desenvolvimento, que eu sinta prazer em fazer as coisas por mim mesmo, que eu sinta prazer em ver o resultado do meu trabalho. Se nós não tivéssemos o orgulho, nós seríamos pessoas completamente apáticas. Nós não teremos motivações. Para que eu vou fazer uma coisa bem feita? Basta fazer a coisa para que ela funcione. Porque a minha necessidade básica de sobrevivência, de conforto, do mais básico, depende daquele trabalho. Mas eu vou sentir prazer em fazer alguma coisa bem feita. Então o nosso orgulho é aquilo que nos estimula a realizarmos essas tarefas ou nos vermos com a nossa própria, com a autoestima. Como o próprio nome diz, né? A autoestima é a estima por nós mesmos. Aquele que tem uma baixa autoestima é aquele que tem o orgulho doentio. Ou seja, é aquele orgulho que se encontra com uma baixa carga de energia, vamos dizer assim. Ele não consegue se valorizar, ele não consegue se dar importância. Em compensação, saindo daquela parte da baixa autoestima, nós temos a alta autoestima. E essa alta autoestima acaba se tornando muitas vezes arrogância, prepotência. E aí então nós vemos que o orgulho numa alta carga se torna tão prejudicial quanto aquele que tem uma baixa carga energética. Estou colocando para vocês essa ideia da energia dentro do orgulho, apenas uma questão de ilustração. Para imaginar que se fosse, por exemplo, uma carga de bateria, nós teríamos uma bateria cheia ou uma bateria vazia. Mas o problema não é nem a bateria estar cheia, eu posso ter um orgulho equilibrado, mas mal direcionado. Então nós temos sempre que analisar essas características da nossa personalidade. Por que tratar do orgulho é importante quando nós falamos do perdão? Porque quanto mais ferido o nosso orgulho se encontra, maior a dificuldade que eu tenho de aceitar aquela outra pessoa, de aceitar as suas imperfeições. E no caso daquele orgulho muito ferido, aquele orgulho cristalizado, a única forma de eu poder perdoar uma pessoa é quando eu consigo rebaixá-la, quando eu consigo devolver para ela aquilo que ela me proporcionou, de sofrimento, de mágoa, de ressentimento, de constrangimento muitas vezes. Eu tenho que revidar. Eu tenho que constrangê-la para mostrar que eu sou mais importante do que ela. Esse tipo de comportamento que nós vemos, porque nós lembramos que fazendo aquela comparação, a diferença, o oposto do orgulho, é a humildade. Mas existe uma diferença significativa entre humildade e humilhação. A humilhação é o orgulho que está ali agonizando, que está sofrendo. A humildade é o orgulho que foi neutralizado. Então aqueles que se sentem humilhados, na verdade, são aqueles que se encontram com esse orgulho ferido. E quando eu me encontro humilhado, a única forma de remediar isso tudo é fazer com que o outro seja mais humilhado do que eu. Esse tipo de comportamento dentro da nossa sociedade faz com que todos os conflitos sejam gerados. Guerras são criadas por causa de orgulho ferido. Famílias são destruídas. Sociedades entram em confronto em virtude de orgulho ferido. Porque se por acaso alguém dissesse alguma coisa, porque o ponto principal de uma sociedade bem equilibrada, vale a gente lembrar, uma sociedade que já conseguiu se desenvolver espiritualmente, naqueles valores que são os mais básicos,
nós não temos motivo para o orgulho ferir alguém e nós não temos motivo para sentir o nosso orgulho ferido. Então, basta que nós consigamos aprender a lidar com esse sentimento de orgulho, que nós não teremos mais conflito entre as pessoas. Porque eu vou respeitá-lo naquilo que você precisa e eu tenho certeza também que serei respeitado. Então nós viveremos tranquilamente. Eu vou passar pelas pessoas nas ruas sem imaginá-las como adversárias ou sem ficar, como se diz popularmente, com aquele pé atrás, imaginando que alguém, de uma hora para outra, vai me colocar numa situação de constrangimento. Então, na verdade, tanto aquele que ofende como aquele que perdoa, que sofre ali uma agressão, são aqueles que precisam trabalhar esse sentimento de orgulho. E é assim que nós temos que nos observar. A Angelina colocou, né, como a compaixão e pena. É uma semelhança entre elas. E a mesma coisa também. Nós nos compadecermos de alguém é nós compreendermos o seu sofrimento. E se nós não temos essa compreensão, como é que nós vamos nos tornar solidários? Então, na verdade, esse sentimento de solidariedade é algo que todos nós precisamos buscar, para alimentarmos exatamente essa confiança uns nos outros, dentro dessa irmandade que todos nós vivemos. Então, inicialmente, nós percebemos que para podermos perdoar alguém, precisamos alimentar o sentimento de humildade, que é o ponto fundamental. E como a nossa humildade ela é ainda muito frágil, nós somos humildes até o momento em que o nosso orgulho não fala mais alto. Porque nós temos esses dois elementos opostos dentro da nossa personalidade. O nosso orgulho se manifesta constantemente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E a humildade se encontra ali presente, se manifestando de vez em quando. Quando acontece uma situação de ofensa, aquele que primeiro se manifesta para defender o nosso bem-estar, porque o orgulho, na verdade, como eu falei para vocês, que é para nós aquele sentimento que faz com que nós nos valorizemos, é aquele guarda-costas que não vai permitir que ninguém diga algo diferente daquilo que nós acreditamos ser. Se eu me acho especial, ninguém tem o direito, e meu orgulho não vai permitir, que alguém diga o contrário. Se alguém disser, o orgulho vai se armar e vai devolver a mesma ofensa, para poder proteger o meu bem-estar comigo mesmo, proteger o bem-estar proporcionado pela minha autoestima. Então nós percebemos que essa nossa reação, muito mais do que nós achamos que são valores espirituais, valores religiosos, são reações psicológicas absolutamente naturais. São reações, como nós já estudamos lá no livro A Gênese, reações instintivas. Nós não desejamos simplesmente responder às pessoas que nos ofendem. O nosso instinto faz com que isso aconteça. Porque o instinto ele tem um efeito sobre o nosso organismo em termos de funções fisiológicas, mas ele também tem um efeito psicológico, que nós agimos muitas vezes no impulso. Durante uma ofensa, quais são os sentimentos e as emoções que brotam de nós, os efeitos que brotam desses dois elementos da nossa personalidade? Nós começamos a sentir aquela dor de estômago, o nosso rosto fica vermelho, a nossa cabeça começa a pulsar mais forte, o nosso coração aumenta a pulsação. São efeitos simplesmente porque alguém disse alguma coisa que nos ofendeu. O instinto, na verdade, ele faz com que nós funcionemos dentro de um equilíbrio. Se por acaso alguma coisa nos provoca e nos tira desse equilíbrio, o instinto faz com que nós retomemos aquela condição natural. Só que é uma reação muitas vezes explosiva, intempestiva. Então nós vemos assim que tudo é um efeito do nosso psiquismo. E quanto mais instintivos nós somos, mais explosivos somos também. Daí que nós percebemos assim que se por acaso você se encontra numa festa e alguém fala mal de você, te ofende, muitas vezes a primeira reação é qual? A agressão física. Mas ele falou uma coisa que não é verdade.
porque você está usando tal roupa, porque você tem tal cabelo, porque você mora não sei aonde, porque você está com tal pessoa. Que diferença isso faz para a realidade que uma pessoa vive? Muitas vezes, realmente, aquele que fez o comentário tem razão. Fora dos padrões de beleza, ou dos padrões de conforto que a sociedade hoje apresenta para nós, aquilo que ele comentou é uma verdade. Mas eu não admito que ele fale aquilo para mim. Por isso, então, nós reagimos das mais variadas formas. Naquele momento, então, entendendo que nós temos essas características e que nós estamos constantemente interagindo com outras pessoas no nosso dia a dia, não existe ali um momento sequer que nós não deixamos, que nós não convivemos com alguma pessoa. Nós não convivamos com alguma pessoa. Nós podemos estar sozinhos fisicamente, mas a nossa mente está sempre ligada com alguém, devido à convivência intensa que nós temos. Eu posso estar sozinho dentro da minha casa, com as portas fechadas, mas eu estou pensando em alguém que comentou, alguém que falou, alguém que eu ouvi, na televisão que eu assisti. O tempo todo alguém está dizendo e falando alguma coisa. Então significa que o tempo todo eu estou movimentando essas energias dentro de mim, esses sentimentos e essas emoções. E o meu orgulho se encontra sempre presente, avaliando, analisando tudo aquilo que eu absorvo dessas relações. Relações diretas ou relações indiretas. Daí então, analisando essas minhas reações, eu começo eu começo também a aprender a lidar com elas, pelos resultados que elas me apresentam. Quanto mais ofendido eu estou, mais eu preciso trabalhar esse sentimento de humildade. E aqui no texto que nós lemos, deixa eu pegar aqui um trechinho, fala para nós aqui que nós... Está aqui, ó. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicam pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. E não haveria nenhum mal em passar por alto dos erros dos vossos irmãos, se esses apenas vos incomodassem de leve. Então, essa consideração do Simeão diz para nós o seguinte, que muitas vezes alguma agressão que nós recebemos, ela realmente nos proporciona, nos traz um prejuízo. E nós precisamos tomar decisões, precisamos agir de modo a de fato proteger os nossos interesses, proteger ali o nosso bem-estar. Mas de um modo geral, dessas ofensas de leve, como foi colocado para nós aqui pelo Simeão, elas devem ser relevadas. Porque nós lembramos que o perdão, dentro daquilo que nós estudamos, até mesmo naquele texto que eu trouxe para vocês, né, que falava sobre aqueles níveis de evolução, nós temos assim que toda transformação que nós sofremos, ela começa por aquilo que é mais simples de resolver, para depois resolvermos aquilo que é o mais problemático, aquilo que é mais complexo. É mais ou menos como numa reforma numa casa. A primeira coisa que a gente faz é tirar aqueles objetos que são menores, que estão no caminho, que estão atrapalhando. Então nós vamos tirando aquelas pequenas peças. Depois é o momento de nós tirarmos aquelas peças mais grossas. Depois, o mais difícil, é a hora de fazer aquela limpeza daquilo que se encontra mais impregnado. Né, Caput, bom dia. Aquilo que se encontra em forma de poeira, em forma de sujeira grudada. Então primeiro nós começamos a tirar aquilo que é mais grosso. Tiramos do caminho aquilo que nos atrapalha. Então no caso de trabalharmos esse nosso orgulho e começarmos a vermos essas ofensas que nós recebemos, nós precisamos nos esforçar primeiro em relevar aquilo que é mais insignificante. Relevarmos aquilo que é menos real, vamos dizer assim. Porque muitas das ofensas que nós recebemos fazem parte de uma realidade.
alguma coisa que nós fizemos ou alguma coisa que é verdadeira. Mas, de um modo geral, os palavrões, os comentários, as críticas são situações absolutamente relevantes. Tem aquele comentário que a gente faz, né, que diz assim que nós não temos sangue de barata para podermos aceitar muitas das ofensas que nós recebemos. Muitas vezes esse sangue de barata significa orgulho. E então é aquela história de nós respirarmos fundo, contarmos até 10, fazermos de conta que não é com a gente, pensarmos que aquele comentário que foi feito muitas vezes vem da incompreensão da pessoa que comentou alguma coisa sem conhecer a nossa realidade, sem saber por que nós erramos, sem saber por que nós somos assim. Então todo esse trabalho de perdão, ele começa primeiro com essa parte de compreensão, com essa parte de autovalorização, independente daquilo que os outros falem ou deixem de viver, ou deixem de falar. Então tudo aquilo que nos afeta, ou que é lançado em nossa direção, simplesmente não tem efeito. Pelo menos aquilo que é o mais superficial, aquilo que é o mais grosseiro, que faz parte simplesmente de reações desequilibradas e agressivas que são naturais nas pessoas. Depois nós começamos a tratar daquilo que se encontra num campo mais sutil, aquilo que se encontra num campo mais profundo. Ali já é mais problemático. Tanto que nós lembramos, mais uma vez, destacando o trabalho de Chico Xavier, a vida de Chico Xavier, nós lembramos que muitas vezes ele se encontrava numa condição de muita mágoa e de muito choro também. Muitas lágrimas caíram por causa da incompreensão das pessoas. Então nós vemos que as agressões mais superficiais tinham sido facilmente superadas, mas aquelas mais profundas não eram tão simples de lidar. Mas, como é lembrado num provérbio oriental, toda grande viagem começa com o primeiro passo. Então o primeiro passo para nós é exatamente estabelecermos a nossa realidade. Essa é a minha vida, eu sou assim, e eu serei assim e continuarei vivendo assim, independente dos outros. Mesmo que falem, mesmo que critiquem, mesmo que queiram mudar a minha forma de viver, se eu me encontro estabelecido dentro daquelas leis, daquelas regras que eu estabeleci, obrigado, daquelas regras que eu estabeleci, então eu não tenho por que me incomodar com as pessoas. E essas regras, naturalmente, para nós espíritas que nos dedicamos a esse estudo, ela serve para nós, ela vem da base dos ensinamentos do Evangelho. Mais uma vez, não tratando do Evangelho como sendo um livro sagrado que nos diz obrigatoriamente como nos comportar. Mas, na verdade, ela traz para nós instruções explicando qual é a causa e depois qual é o efeito. Se por acaso alguma instrução do Evangelho apresentar uma causa e trazer um efeito nocivo, ele pode ser facilmente descartado. Mas por aquilo que nós vemos, o que exatamente existe de errado nessas instruções? Quando Jesus traz nas bem-aventuranças, dizendo para nós, né, felizes são os misericordiosos. Por que isso tudo? Porque a misericórdia, para aquele que alimenta esse sentimento, faz com que ele de fato seja feliz. Mas aquele que não é misericordioso, pelo contrário, aquele que é agressivo, aquele que é arrogante, aquele que é prepotente, ele sofre as consequências. As consequências de reuniões, de relações antipáticas, de relações odiosas, de agressões que são devolvidas. Então, nesse exemplo da misericordiosa, é aquilo que faz com que nós anulemos completamente os efeitos negativos daquilo que nós recebemos como agressão. Se por acaso houver a necessidade de eu ter uma reação para me proteger, que ela seja muito bem equilibrada, que ela seja para nós muito bem dirigida, e não simplesmente uma reação explosiva motivada pelo instinto e pelo orgulho. Os princípios morais poderão ser a nossa base? O Evangelho é uma coletânea de princípios morais. Mas como nós lembramos sempre, as leis morais que Kardec trouxe para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais são
do que um aprofundamento dos ensinamentos que foram apresentados no Evangelho. Mas e se não tivesse no Evangelho? Basta apenas que nos movermos baseados nessa lei do bem viver, do bem nos relacionarmos, do bem trabalharmos, já seria suficiente. Lembra que nós comentamos que as escolas religiosas mais valorosas que nós temos na sociedade hoje são as escolas morais, desculpem, mais valiosas que nós temos na sociedade são as religiões. Mas não são exclusividade delas. Tanto é assim, que a gente já comentou, que muitos ateus que não seguem nenhuma religião, seja lá por que motivo for, por antipatia, por incompreensão, por não aceitação, tem pessoas que têm vidas dignas. E essa dignidade são baseadas em valores morais que aprendeu na sua educação formal, na sua educação familiar, nos valores que trazem dentro de si. Então esses princípios morais são a base do nosso desenvolvimento espiritual. São eles que nos movem a todas as ações. Você vai num ambiente de trabalho e vai se relacionar bem com outras pessoas. O que faz você alimentar esse sentimento de fraternidade? O respeito, o afeto. São princípios afetivos, são princípios morais. Dentro da minha família, uma família bem equilibrada, onde existe o respeito mútuo entre as pessoas, onde existe ali a participação, a parceria, o companheirismo entre todos os membros da família, o que faz com que essas famílias se tornem equilibradas? Esses princípios morais. Independente de gostar ou não gostar, que já entra no campo afetivo, o respeito, a consideração, a fraternidade, são princípios morais. Então eles são aplicados em todas as situações da nossa vida. Só que o grande problema que nós enfrentamos é que pelo fato de nós termos, voltando a falar desse sentimento de orgulho, o fato de nós termos esse orgulho ainda muito enraizado na nossa personalidade, faz com que nós utilizemos esses princípios morais de uma forma seletiva. Ou seja, eu escolho para quem eu vou ser bom e escolho para quem eu vou responder na mesma moeda. Tem uma frase desses filósofos historiadores que eles dizem assim: para os amigos tudo, para os inimigos a lei. O que significa isso? Que para os amigos eu ofereço todo o sentimento de fraternidade, de perdão, de carinho, de respeito. Para os meus inimigos eu aplico a lei. E a lei é olho por olho, dente por dente. Isso mostra para nós essa nossa parcialidade, que é extremamente negativa, porque nós desejamos ser tratados com imparcialidade. Eu desejo ser recebido, respeitado, acolhido, seja pelos meus amigos, seja por pessoas que não me conhecem. Se eu encontro com alguém no corredor de um shopping, eu vou dar um grande abraço nela porque ela é uma pessoa importante. Se por acaso uma pessoa indiferente no corredor de um shopping que me atrapalha, eu vou reclamar dela. Mas se fosse meu amigo, eu não reclamaria. Eu pediria licença com educação, faria alguma brincadeira. Mas como ela não faz parte dos meus círculos, eu vou tratar com indiferença. Só que se eu estivesse no corredor atrapalhando alguém, eu gostaria de ser tratado com respeito, com cordialidade. Da mesma forma que aquela pessoa trataria um amigo dela. Então nós vemos que essa nossa parcialidade de selecionarmos quando, como e onde e com quem nós vamos nos comportar dessa ou daquela forma, é o que faz com que nós tenhamos essa grande dificuldade de termos esse sentimento de uma forma universal. Ou seja, eu ser capaz de perdoar todas as pessoas dentro das minhas possibilidades em qualquer lugar. Não escolher quem fazer o quê. A gente vê muito isso nesse cenário em que nós nos encontramos hoje na nossa sociedade, de conflitos políticos, de dificuldades sociais, de essa crise moral que nós vivemos hoje. Nós percebemos, se é por acaso um candidato do meu partido ou da minha preferência política que comete algum deslize, ou que é ameaçado, ou que é acusado de alguma coisa, nós tratamos com
com tolerância. Não deve ser verdade, nós aplicamos a indulgência para entender que teve uma fraqueza, mas se é a mesma situação do partido oposto, de um outro grupo, uma outra linha oposta, nós somos extremamente cruéis. Nós queremos apedrejar, nós queremos expulsar, nós queremos agredir, nós queremos prender. Então nós vemos o quê? Que é o nosso sentimento de orgulho presente nas nossas decisões e essa nossa parcialidade que escolhe as situações. Jesus, durante as suas peregrinações, demonstrou para nós uma firmeza nos ensinamentos, mas uma imparcialidade muito grande no trato com as pessoas. Não importa se era pessoa próxima ou se era pessoa desconhecida. O tratamento era o mesmo. E é claro que aqueles com quem ele tinha uma relação mais próxima, que eram seus amigos, existia um sentimento de afeto diferente. O próprio Cristo viveu isso. Famílias que eram queridas, amigos que eram queridos, mas a justiça era a mesma para todos. Não era aquele caso, como eu falei para vocês. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. A lei é aplicada para todos, mas era uma lei que era justa, mas era aplicada também com compreensão, com tolerância, com paciência. Não era simplesmente o prazer de fazer justiça, mas era o prazer de educar. E essa educação muitas vezes vem de uma forma um pouco mais rígida, pela necessidade das circunstâncias, que deve ser aplicado com sabedoria. Sabedoria essa que nós estamos aprendendo a desenvolver. Então nós vemos assim tudo, analisando essa situação, que tudo começa com o nosso autoconhecimento. Eu tenho que saber exatamente, já que eu tenho todos esses elementos presentes dentro de mim, elementos que trazem respostas positivas e elementos que trazem respostas negativas, eu sei que todos eles fazem parte da minha natureza. A pergunta é, com que intensidade elas se manifestam? Em que situações elas se tornam mais intensas ou menos intensas? Quem são as pessoas para quem eu direciono esses sentimentos? Quando nós começamos a nos autoconhecer e compreender também o resultado disso tudo, no meu dia a dia, na minha vida, se eu vou ter mais paz de espírito, se eu vou ser uma pessoa mais feliz, se eu vou ser uma pessoa mais aceita pelos outros, se eu sou uma pessoa que vou receber o mesmo tratamento que eu ofereci para outras pessoas. Então essa autoanálise que nós temos que fazer nas nossas situações mais simples do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, deve ser para nós um exercício diário. Principalmente quando nós nos sentimos incomodados no ambiente onde nós nos encontramos. Por que tais pessoas nos incomodam? Por que tais situações nos incomodam? Nos incomodam mesmo porque elas estão erradas e precisam ser corrigidas? Ou nos incomodam porque meu orgulho diz que eu não quero aceitar isso? E aí temos que tentar estabelecer esse equilíbrio. Como eu falei para vocês, a grande dificuldade que nós enfrentamos é promover essa transformação de um modo imediato. Como nós já temos aquela ideia de que a natureza não dá saltos, tudo acontece de uma forma gradual, tudo acontece de uma forma lenta e progressiva, essa mudança interior também acontece dessa forma. Só que ela se tornará muito mais verdadeira e muito mais rápida se nós a exercitarmos com compreensão. Só para a gente ter uma ideia, muitas vezes dizemos assim: eu preciso fazer exercícios físicos. Aí você tem que ir para uma academia, você tem que fazer uma caminhada, você tem que ir para um parque, você tem que fazer alguma coisa. Aí a resposta é assim: mas eu corro tanto dentro da minha casa fazendo das minhas coisas, que é como se eu estivesse indo numa academia. Não é não. Você pode subir escada e descer escada o tempo todo e se cansar. Mas certamente não é um exercício direcionado para melhorar o seu condicionamento. Então, para essa mudança interior que nós temos que fazer, há a necessidade de nós nos concentrarmos e nos policiarmos também. Todos os dias, nas situações mais variadas, eu tenho que entender quais são essas reações que eu tenho
e quais são as respostas que eu preciso dar. Não deixar que o instinto faça isso automaticamente. Eu preciso direcionar isso. E é esse exercício constante de autovigilância que vai fazer com que nós nos transformemos. Porque todo mundo vai se transformar. Todos nós estamos aqui fadados a essa mudança, a esse crescimento espiritual. O grande problema é que a maioria das transformações que acontecem conosco, elas acontecem através de uma forma dolorosa, através da dor. Eu paro de ser uma pessoa agressiva, porque cada vez que eu sou agressivo, alguém é mais agressivo comigo ainda. Então, na verdade, nós vamos simplesmente sendo adestrados nesse comportamento. Só que esse adestramento, como nós nos lembramos bem, beleza? Esse adestramento, ele vem de uma forma quase que mecânica, e não de uma forma bem dirigida. Então, aqueles que têm a oportunidade de promover esse autoconhecimento, de promover essa transformação interior, de direcionar suas ações, de agir dentro da sociedade de um modo mais consciente, é aquele que promove de um modo muito mais acelerado essa mudança e, consequentemente, será capaz de colher os frutos mais saborosos, vamos dizer assim, dessa mudança. Ou seja, quando Jesus fala, bem-aventurados aqueles que se comportam todas aquelas formas, bem-aventurados, nós lembramos, significa felizes. Nós de fato alcançaremos essa felicidade. Basta a gente perceber que quando nós conseguimos implementar uma mudança de comportamento, de algo negativo que nós tínhamos anteriormente, ou nós éramos muito agressivos, ou reclamávamos demais, ou éramos muito preguiçosos, ou éramos muito polêmicos nas situações, quando nós aprendemos a agir de modo equilibrado, nós percebemos que naturalmente o ambiente à nossa volta se transforma, e nós podemos nos sentir felizes por sermos promotores dessa paz nesse ambiente, mas nós sentimos isso intimamente, principalmente. Dentro de nós sentimos essa mudança. Então, nos observemos nesse sentido. Percebamos, em especial, para esse tema que nós estamos estudando, que é o perdão das ofensas, de sermos capazes de perdoar as pessoas, compreendendo as suas dificuldades, compreendendo o seu temperamento, compreendendo que elas vivem num ambiente e são alimentadas por uma cultura que não trazem os elementos, ou que não traz os elementos que nós temos através dos estudos filosóficos que nós promovemos para nós mesmos. Nós abraçamos uma filosofia que nos ajuda nessa mudança. Quantas pessoas se preocupam com essa mudança no ambiente onde nós nos encontramos? Uma minoria significativa. E essa minoria, então, que vai tentar trabalhar com esse objetivo, vai se diferenciar muito da massa que não tem essa preocupação. Então a nossa compreensão começa, eu tenho condições de agir dessa forma, mas ele ainda não tem. Então eu posso ajudá-lo de alguma forma nessa mudança, começando por esse perdão de eu não guardar esse tipo de ressentimento, compreendendo do porquê dele agir daquela forma. Ele age por ignorância, ele age por desequilíbrio, ele age por instinto. Eu posso agir por compreensão, por instrução e por equilíbrio. Do contrário, de nada disso que eu absorvo vai ter utilidade para mim. Então, autovigilância e exercício constante, para que nós façamos com que tudo aquilo que nós aprendemos seja de fato um conteúdo de transformação para todos nós, e não simplesmente um conteúdo ilustrativo, onde nós decoramos textos, decoramos frases, nos sentimos importantes por estarmos em contato com esse tipo de conteúdo. Ele pode ter um efeito silencioso, mas um efeito extremamente importante para todos nós. Então, vigilância e exercício constante. No nosso próximo encontro, que vai ser na outra semana, lembrando então que o próximo estudo do Evangelho, que seria na próxima quinta-feira, vai ser substituído pelo nosso tema livre, a última quinta-feira do mês. Então, na outra terça-feira, nós falaremos agora também do perdão das ofensas nas palavras de Paulo, o apóstolo, Paulo de Tarso.
que é o outro espírito que trouxe para nós também esses ensinamentos. Então é isso.